Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje nós temos um episódio cheio de informações que objetivam desmistificar, esclarecer bastante coisa. É um episódio dedicado unicamente a combater o preconceito, a ignorância que leva muitas vezes a atos violentos. Atendendo a pedidos, vamos falar sobre as diferenças, algumas diferenças sobre a Umbanda e o Candomblé. Então vamos lá. Primeiro vamos falar da Umbanda, depois do Candomblé ou Candomblés. A Umbanda, nós já temos alguns episódios, que falam bastante sobre as influências da Umbanda, histórico da Umbanda, a diferença dos trabalhadores espirituais e encarnados da Umbanda e do Espiritismo, as vertentes da Umbanda. Então no nosso canal a gente já vem trabalhando há algum tempo essa religião que é brasileira, Ela vai apresentar elementos de povos, dois povos africanos, o indígena, e dois povos de origem europeia. As influências do povo Banto, do povo Nagô ou Yorubá, do povo indígena, notadamente da cultura do tronco tupi, apresenta influências da Igreja Católica Apostólica Romana, apresenta ainda forte influência da codificação espírita. Muitas casas de Umbanda receberam orientação espiritual a partir de seus guias, claro, a estudar a codificação espírita. Muitas casas. Notadamente, a primeira casa de Umbanda, a tenda Nossa Senhora da Piedade, consta no seu regimento desde 1908 que os seus adeptos deveriam e devem estudar a codificação espírita, notadamente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Na Umbanda não se realiza cobrança nenhuma financeira para trabalhos, para atendimento espiritual, e ainda pode possuir uma hierarquia administrativa. Presidente, diretor de culto, diretor financeiro, diretor doutrinário e por aí vai. As preces, os pontos cantados, as melodias rituais são em português, porém pode acontecer de uma canção, de uma prece cantada ou outra conter uma palavra em Yorubá, uma palavra em Banto, uma palavra em Tupi-Guarani, Os espíritos que trabalham na Umbanda, na maior parte, são de desencarnados, como acontece, aliás, no Espiritismo, chamado carinhosamente de kardecismo. Na Umbanda exige-se sólida moral do adepto. A Umbanda ela vai apresentar diversas vertentes, como a esotérica, a homolocô, a popular, a guaraciana e por aí vai. Existem várias vertentes, como acontece na Igreja Católica. No Espiritismo sempre é bom lembrar isso, e já está devidamente caracterizado em outros programas nossos. E quanto ao Candomblé, o Candomblés é uma religião afro-brasileira, ou seja, as raízes dessa religião ou religiões veio em maior parte da África, conta muito pouco, mas ainda conta com alguns elementos do catolicismo. Há um sincretismo entre o catolicismo e a visão africana, mas também há um sincretismo entre culturas negras. O panteão que se encontra hoje nos candomblés de Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô e Iemanjá e as histórias que os entrelaçam não vieram da África. Surgiram aqui no Brasil, e o grande estudioso, já desencarnado há bastante tempo, Pierre Verger, se dedicou a estudá-las, chegou a se tornar sacerdote do candomblé Nagô, se não me falha a memória.
porque há o candomblé, chamado de Angola, e Almas, e há outras vertentes do candomblé também. O candomblé, como organização, com uma estrutura espiritual e hierárquica, surgiu nos campos, nas senzalas senhoriais, notadamente na Bahia, que foi migrando, né, essa estrutura espiritual para o Rio de Janeiro, São Paulo, e daí irradiou até pelo mundo. A Umbanda, ela surgiu inicialmente nos centros urbanos, diferente do candomblé. O candomblé surgiu, no primeiro momento, no interior, nas fazendas, nas chamadas roças. Até hoje, muitos adeptos do candomblé chamam o seu terreiro de roça, ou de ilê, que significa casa em Yorubá, ou nzo, que seria na língua do povo banto, tanto o quimbundo, o dialeto quimbundo, ou o dialeto bakongo, aí eu não saberia informar qual. As reuniões do candomblé, também chamadas de xirês, elas acontecem com menos frequência do que na Umbanda. Na Umbanda nós temos reuniões mensais, quinzenais, semanais, há atividades diárias em alguns casos, né? No caso do candomblé, existem sim a cobrança por atividades espirituais que vão variar de valores e finalidade. O jogo de búzio, por exemplo, né, é cobrado. Há uma intervenção mediúnica, o sacerdote que joga o jogo de búzio, o Ifá, enfim, é o médium que está ali, né, recebendo as informações necessárias ao atendimento. Diferentemente da Umbanda, que a prática mediúnica, religiosa, deve ser gratuita, no candomblé se cobra, isso não é vergonha. É a visão que eles têm, deve ser respeitada. Não tolerada, não precisa concordar, mas tem que se respeitar. Porque quase sempre o sacerdote do candomblé, chamado de babalorixá ou ialorixá no caso de mulher, ele tem 100% do seu tempo dedicado ao templo do atendimento dos filhos de santos, filhos de fé, ou àqueles que os procuram. E tem que pagar conta, tem que comer, né? E geralmente não existe uma hierarquia administrativa, não existe presidente, tesoureiro, tudo fica, na maior parte que eu pude apurar, concentrado na figura do sacerdote, né? E de algumas pessoas sem grande vínculo formal, por exemplo, né? E não raro, por juramento, né, o sacerdote, o babalaô, o babalorixá, tem que dar ajuda de custo para algum filho desempregado, adoecido, e esse dinheiro de jogo de búzios, dinheiro desses trabalhos espirituais, um ebó, uma limpeza, também tem essa destinação, e eu conheço alguns sacerdotes que procedem dessa forma com muita ética, com muita correção. No candomblé há a praxe ao sacrifício ritual de animais. Não é à torta, é direito, é por justificativas extremamente fundamentadas, a ótica do adepto do candomblé, claro, né? E ao contrário do que a gente imagina, a carne do animal é consumida. Perguntando sobre, eu obtive a seguinte resposta: os ancestrais, eles não podiam se dar o luxo de jogar uma carne fora. Utilizavam o sangue, que tem um valor magnético realmente, né? Penas, rabo, cabeça, que não são consumidos, a princípio pés, ponta de asa, e o corpo do animal ele vai ser transformado numa deliciosa refeição que está ali magnetizado, cheio do chamado axé, a energia dos orixás, que vai nutrir o corpo e o espírito do adepto ou da pessoa que está lá. Nos mesmos moldes que nós ingerimos água fluidificada, que um umbandista toma um banho de erva, né? As preces, as canções rituais são feitas obrigatoriamente na língua Yorubá, ou Nagô ou Queto, né? Dessa etnia, Fanti Axante, que chegaram depois ao Brasil, né? E no caso do candomblé de Angola, é falado em quimbundo ou bakongo, lembrando que os bantos foram os primeiros negros a chegar
em terras tupiniquins, em terras brasileiras.